Bem-vindo ao podcast Vozes do Olimpo. Lá, hoje a gente mergulha numa figura assim bem central na mitologia e até em algumas leituras mais esotéricas. Prometeu. Vamos dar uma olhada na relação complicada dele com Zeus, né? E o papel que ele teria tido para a humanidade, segundo as fontes que a gente tem aqui. Vamos lá. Isso. Olha, os textos que a gente separou, pedaços de O Sorriso de Pandora, Os Teulos de Zeus e Prometeus e Tempos Difíceis no Olimpo, eles pintam um quadro bem intrigante dessa dinâmica toda. Prometeu não é só um titã, sabe? Ele aparece como conselheiro, como rebelde, e o que é crucial, ligado à própria essência humana nessas visões. Uma das histórias mais famosas é Prometeu criando os humanos, né? Moldando do barro, aquela coisa toda. Mas ele também tinha trânsito lá no Olimpo, certo? Dava uns conselhos pro chefão, pro Zeus. Tinha sim, as fontes mostram esse lado dele de conselheiro, e é interessante notar que Zeus, ele não chegou ao poder só na força bruta, sabe? Alguns textos indicam que outros deuses meio que pediram para ele botar ordem na casa, acabar com os abusos da geração anterior, lá dos titãs tipo Cronos, e Prometeu estava nesse cenário. Mas essa camaradagem não durou muito pelo visto. E aqui que a coisa fica tensa de verdade, né? Parece que o estopim foi um lance com os sacrifícios. Uma pegadinha. Exatamente. Tem uma leitura que descreve isso. Prometeu pregando uma peça em Zeus na hora de dividir o que os humanos ofereciam aos deuses. Ele teria, favorecido os humanos. Quando Zeus sacou a manobra, nossa, a fúria foi gigantesca. O legal aqui é ver como isso mostra, segundo essa interpretação, a tensão que existia ali sobre o lugar dos humanos nessa relação com os deuses. E a vingança de Zeus. Pesada. Ele não perdoou. Pesadíssima. A descrição da punição é de arrepiar. Prometeu acorrentado numa rocha, lá no Cáucaso. E uma ave, um texto até chama de pássaro-demo, né? Sim, lembro disso. Vinha todo santo dia bicar o fígado dele. E o fígado se regenerava, para a tortura continuar. Um castigo que, numa das fontes, duraria milênios. É uma imagem muito forte do poder e da ira divina. E quando a gente fala em Prometeu, o que vem logo na cabeça é o roubo do fogo, né? Mas essas fontes que a gente está vendo, elas dão a entender que não era só a chama para acender a fogueira, né? Que fogo era esse então? Pois é, a coisa mais complexa. A interpretação que surge desses textos é que esse fogo é mais uma metáfora, sabe? Simboliza a faísca da inteligência, da razão, da consciência humana se desenvolvendo. Foi um passo evolutivo que, segundo essas leituras, meio que pegou todo mundo de surpresa, até o próprio Zeus. Liberou um potencial que talvez nem ele entendesse direito. Um presente meio perigoso, talvez. Espera aí. Então Prometeu, mesmo sendo punido, mesmo agindo contra Zeus, ele é visto nessas fontes de um jeito diferente de outros deuses, ou, demos, que são descritos como meio falidos, presos em ciclos de demência? Ele teria um propósito maior por trás disso tudo? Essa é uma ideia forte que aparece sim. Prometeu é apresentado como alguém que talvez estivesse conectado a finalidades maiores, sabe? O tal do telos, que uma fonte menciona. Algo que meio que fluía através dele. Então a rebeldia dele, mesmo sendo uma afronta direta a Zeus, pode ser vista nessas interpretações como um catalisador. Talvez até necessário para a humanidade, quem sabe para corrigir algum problema lá da própria criação divina, uma doença que um texto cita. Entendi. Então, para amarrar as pontas, temos Prometeu como criador, depois conselheiro, aí rebelde, o cara que deu essa faísca de consciência pra gente, e no fim talvez um agente de algo maior, mesmo sem saber direito. Bem mais complexo do que só o titã que se deu mal. Com certeza. E isso deixa a gente com a pulga atrás da orelha, né? Pensando a partir dessas fontes, se um ser como Prometeu arriscou o pescoço daquele jeito, seja por acreditar nos humanos, seja por seguir um telos que nem ele entendia, o que isso pode sugerir sobre o valor, sobre o destino da própria humanidade? Um destino que talvez ainda esteja em aberto, sabe? Além das brigas e dos planos lá do Olimpo. Fica aí para a gente refletir.